Existem momentos em que oramos pedindo uma porta aberta, mas tudo o que recebemos é um silêncio acompanhado de uma porta se fechando diante de nós. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Uma oportunidade que desapareceu, um sonho que não aconteceu, uma resposta que nunca chegou. Mas e se essa porta fechada não fosse uma rejeição de Deus? E se aquilo que você achou que era uma perda, na verdade fosse o livramento que estava preparando um novo caminho para a sua vida? A história de Ruth nos mostra uma verdade que muitas vezes demoramos para entender. Deus não apenas abre portas, às vezes Ele também fecha algumas para nos proteger e nos conduzir ao propósito que preparou para nós. Essa mensagem é para você que está tentando entender o motivo de um não que recebeu, mas ainda não percebeu que Deus estava cuidando de cada detalhe. Naquela manhã, Ruth despertou antes do nascer do sol, mas não porque tivesse dormido o suficiente. Na verdade, ela mal conseguiu fechar os olhos. Durante a noite, havia algo pesando em seu coração havia semanas. Tudo o que ela planejava parecia dar errado. A promoção no trabalho nunca aconteceu. O relacionamento que imaginava construir terminou de forma inesperada e uma oportunidade que parecia perfeita simplesmente desapareceu. Sentada à beira da cama, ela segurou a Bíblia entre as mãos e fez uma pergunta que talvez também esteja dentro do seu coração neste momento. Deus, por que tantas portas estão se fechando na minha vida? Talvez você também esteja vivendo uma fase parecida. Você ora, luta, faz sua parte, mas parece que nada acontece como esperava. Porém, antes de continuar esta mensagem, permita que uma verdade encontre lugar no seu coração. Nem toda porta fechada é um castigo. Muitas vezes, ela é a forma mais silenciosa que Deus encontra para proteger aqueles que ama. Durante muito tempo, Ruth acreditou que a resposta de Deus sempre deveria ser um sim. Ela imaginava que uma vida de fé significava ver todos os caminhos se abrindo diante dela. Mas aos poucos, percebeu que Deus também fala através dos espere, dos ainda não e até dos não. O problema é que nós costumamos interpretar qualquer negativa como abandono. Esquecemos que enxergamos apenas o presente, enquanto Deus conhece cada detalhe do futuro. Quantas vezes insistimos em entrar por portas que Deus fechou porque só conseguimos enxergar a oportunidade, mas não os perigos escondidos atrás dela? O Senhor vê aquilo que nossos olhos jamais poderiam alcançar. Os dias passaram e Ruth continuava tentando entender por que algumas coisas simplesmente não aconteciam. Ela insistia, fazia novos planos e procurava outras maneiras de alcançar aquilo que desejava. Mas quanto mais forçava as circunstâncias, maior era o desgaste que sentia. Até que começou a perceber uma verdade importante. Existe uma diferença entre perseverar em um propósito e lutar contra a direção de Deus. Nem toda porta precisa ser arrombada. Algumas foram fechadas pelo próprio Deus, porque o destino que existia atrás delas não fazia parte do propósito preparado para a sua vida. Certa noite, enquanto lia as Escrituras, um versículo chamou profundamente sua atenção. Ele dizia para confiar no Senhor de todo o coração e não depender apenas do próprio entendimento. Naquele instante, Ruth percebeu que sua maior dificuldade não era aceitar uma porta fechada, mas confiar que Deus ainda continuava conduzindo sua história. Afinal, é muito fácil acreditar quando tudo acontece como planejamos. O verdadeiro desafio é permanecer firme quando Deus escolhe um caminho completamente diferente daquele que imaginávamos seguir. Enquanto refletia sobre isso, Ruth começou a lembrar de situações antigas que um dia pareceram grandes decepções, mas que, com o passar do tempo,
revelaram-se verdadeiros livramentos. Um emprego que ela não conseguiu acabou encerrando suas atividades poucos meses depois. Uma amizade que terminou evitou sofrimentos ainda maiores. Até mesmo uma viagem cancelada havia impedido que enfrentasse uma situação extremamente difícil. Pela primeira vez, ela percebeu que Deus já havia fechado portas antes, e somente depois conseguiu entender que aquilo era cuidado e não rejeição. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez exista uma porta fechada ocupando seus pensamentos diariamente. Um sonho interrompido, uma resposta que nunca chegou, uma oportunidade perdida ou um relacionamento que terminou quando você acreditava que tudo daria certo. A dor é real e Deus conhece cada lágrima que você derramou. Mas existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga essa situação. E se Deus soubesse algo que você ainda não sabe? E se aquilo que hoje parece uma perda for justamente o livramento que amanhã fará você agradecer de joelhos? Foi então que Ruth compreendeu que Deus não trabalha apenas abrindo caminhos. Antes de entregar uma promessa, Ele prepara o coração daqueles que irão recebê-la. Muitas vezes queremos que Deus transforme primeiro as circunstâncias, enquanto Ele deseja transformar primeiro o nosso interior. Afinal, de que adiantaria receber uma grande oportunidade sem possuir maturidade para administrá-la? Deus nunca atrasa por falta de poder. Quando Ele espera, existe um propósito sendo construído em silêncio. A partir daquele momento, Ruth decidiu mudar sua oração. Em vez de perguntar todos os dias por que as portas estavam fechadas, passou a pedir sabedoria para entender a vontade de Deus. Curiosamente, sua paz começou a crescer mesmo antes de qualquer mudança acontecer ao seu redor. Isso acontece porque a verdadeira confiança não nasce quando todas as respostas aparecem. Ela nasce quando escolhemos acreditar que Deus continua sendo bom, mesmo quando ainda não conseguimos compreender seus caminhos. Em uma caminhada no fim da tarde, Ruth observou uma árvore que parecia completamente seca. Um senhor que cuidava do jardim explicou que ela apenas estava passando pela estação necessária para voltar ainda mais forte quando chegasse o tempo certo. Aquela imagem ficou gravada em sua memória. Talvez sua vida também esteja atravessando uma estação em que tudo parece parado. Mas não confunda silêncio com abandono. Existem raízes crescendo enquanto ninguém consegue enxergar. Deus trabalha nas profundezas antes de revelar os frutos. Dias depois, surgiu uma oportunidade completamente diferente daquela que Ruth havia esperado durante tanto tempo. Naquele instante, ela percebeu que se as antigas portas tivessem permanecido abertas, jamais teria espaço para viver aquilo que Deus estava preparando agora. Foi quando entendeu que algumas portas precisam se fechar para que outras, muito melhores, possam ser abertas no tempo certo. Essa descoberta transformou completamente sua maneira de olhar para o passado. Em vez de guardar ressentimento pelas oportunidades perdidas, ela passou a enxergar cada negativa como parte de uma direção maior. Nem sempre Deus responde nossas orações realizando exatamente aquilo que pedimos. Às vezes, sua resposta vem na forma de proteção, impedindo que entremos em lugares onde nossa paz, nossa fé ou nosso propósito seriam destruídos. Talvez hoje você ainda esteja diante de uma dessas portas fechadas, tentando entender por que Deus não permitiu que seus planos acontecessem. Mas permita que esta verdade permaneça em seu coração enquanto continuamos esta mensagem. Deus nunca desperdiça as lágrimas daqueles que confiam nele. Cada porta que ele fecha possui um propósito, mesmo que esse propósito ainda esteja escondido dos seus olhos. E é justamente aqui
que a história de Ruth começa a mudar de maneira surpreendente, porque ela ainda não imaginava que aquela porta fechada, que tanto a fez chorar, era apenas o início de algo infinitamente maior do que tudo aquilo que ela havia sonhado. O que parecia um fim estava, na verdade, preparando o caminho para uma resposta que somente Deus poderia construir. Ruth decidiu que não viveria mais presa ao passado. Isso não significava que todas as suas dúvidas haviam desaparecido, mas significava que ela faria uma escolha diferente. Confiaria em Deus, mesmo sem compreender todos os seus caminhos. Na manhã seguinte, ao abrir novamente a Bíblia, seus olhos encontraram palavras que pareciam responder exatamente à inquietação do seu coração. Ela percebeu que Deus nunca prometeu explicar cada detalhe da caminhada, mas prometeu estar presente em cada etapa dela. E talvez seja exatamente isso que você precise ouvir hoje. Nem sempre Deus revela o motivo de uma porta fechada imediatamente, porque se conhecêssemos todas as respostas antes do tempo, talvez deixássemos de desenvolver a fé que Ele deseja formar em nós. Existem milagres que começam invisíveis, muito antes de se tornarem visíveis aos nossos olhos. Com o passar dos dias, Ruth começou a enxergar pequenas mudanças que antes passavam despercebidas. Pessoas diferentes surgiram em seu caminho, novas oportunidades apareceram, e principalmente seu coração já não carregava o mesmo peso de antes. Ela descobriu que a paz de Deus não depende das circunstâncias estarem perfeitas, mas da certeza de que Ele continua no controle de todas as coisas. Muitas vezes acreditamos que a maior bênção seria ver todas as portas abertas, quando na realidade a maior bênção é saber que Deus está conduzindo nossos passos. Afinal, uma porta aberta sem a direção de Deus pode nos levar para longe do propósito, enquanto uma porta fechada pode nos manter exatamente onde precisamos estar para receber aquilo que ainda está sendo preparado. Houve um momento em que Ruth olhou para trás e percebeu quantas vezes havia confundido atraso com abandono. Ela entendia agora que Deus nunca havia deixado de ouvi-la. Pelo contrário, cada oração havia sido respondida, ainda que de uma maneira diferente daquela que ela imaginava. Algumas respostas vieram através de oportunidades inesperadas. Outras vieram através da força para continuar caminhando. E algumas chegaram justamente na forma de portas fechadas. Foi então que ela compreendeu que Deus não mede seu amor pela quantidade de portas abertas, mas pela forma cuidadosa como conduz a vida daqueles que confiam nele. Enquanto refletia sobre tudo isso, Ruth percebeu que muitas pessoas vivem cansadas porque passam anos tentando reabrir portas que Deus já encerrou. Há quem continue preso a relacionamentos que terminaram, empregos que acabaram, projetos que não deram certo e sonhos que simplesmente não faziam parte do propósito de Deus. O coração permanece olhando para trás, enquanto Deus continua chamando para seguir em frente. Talvez hoje exista algo que você ainda não conseguiu entregar completamente nas mãos do Senhor. Talvez exista uma lembrança, uma perda ou uma expectativa que continua ocupando espaço dentro de você. Mas Deus nunca pode encher mãos que permanecem fechadas, segurando aquilo que já passou. Naquela tarde, Ruth decidiu fazer uma oração diferente. Ela não pediu mais que Deus reabrisse as antigas portas. Em vez disso, pediu discernimento para reconhecer as novas oportunidades que Ele estava colocando diante dela. Foi uma oração simples, mas profundamente sincera. E, curiosamente, algo mudou primeiro dentro dela, antes de mudar ao seu redor. O medo começou a dar lugar à esperança. A ansiedade foi sendo substituída por confiança. Ela percebeu que o verdadeiro milagre não era apenas receber uma resposta, mas experimentar uma transformação interior
capaz de trazer paz mesmo durante a espera. Algum tempo depois, surgiu uma oportunidade que jamais teria imaginado. Não era maior apenas em termos materiais. Era maior porque fazia sentido para aquilo que Deus havia construído dentro dela durante todo aquele processo. Se aquela oportunidade tivesse chegado meses antes, provavelmente ela não estaria preparada para vivê-la. Foi nesse instante que Ruth compreendeu que Deus nunca perde o tempo certo. Enquanto nós contamos dias, semanas e meses, Deus trabalha formando caráter, fortalecendo a fé e preparando circunstâncias que somente Ele consegue organizar perfeitamente. Essa descoberta fez Ruth lembrar de José, que passou anos esperando antes de ver o cumprimento da promessa, de Moisés, que viveu décadas no deserto antes de liderar o povo, e de Davi, que foi ungido muito antes de ocupar o trono. Todos eles viveram períodos em que parecia existir apenas silêncio. No entanto, Deus estava trabalhando em cada detalhe. Talvez você também esteja vivendo um desses períodos. Talvez pareça que nada está acontecendo, mas o céu nunca está parado quando Deus está conduzindo uma história. Pouco a pouco, Ruth também entendeu que algumas portas permanecem fechadas porque existem batalhas que Deus está lutando sem que possamos enxergar. Quantas vezes pedimos para entrar em lugares onde nossa fé seria destruída? Quantas vezes desejamos permanecer ao lado de pessoas que nos afastariam do propósito? Quantas vezes insistimos em caminhos que pareciam bons aos nossos olhos, mas que terminariam em sofrimento? Deus conhece aquilo que está escondido atrás de cada escolha. Seu cuidado vai muito além daquilo que conseguimos compreender no presente. Naquele dia, ao terminar sua oração, Ruth já não sentia a necessidade de controlar tudo. Ela finalmente compreendeu que confiar em Deus significa descansar na certeza de que sua vontade sempre será melhor do que nossos próprios planos. Isso não elimina completamente as dúvidas humanas, mas fortalece a convicção de que Deus continua sendo fiel em qualquer circunstância. A paz que ela experimentava agora não vinha das respostas que havia recebido, mas da presença constante de Deus em sua caminhada. Talvez você tenha iniciado esta mensagem carregando o peso de uma porta fechada. Talvez ainda existam perguntas sem resposta e lágrimas que ninguém conhece. Mas a história de Ruth nos lembra que Deus nunca fecha um caminho sem propósito. Quando Ele impede algo de acontecer, continua sendo o mesmo Pai amoroso que conhece o início, o meio e o fim da nossa história. Mesmo quando tudo parece confuso, sua mão continua guiando aqueles que escolhem confiar. Se hoje você sente que perdeu oportunidades importantes, lembre-se de que aquilo que Deus preparou para você jamais dependerá apenas das circunstâncias humanas. O Senhor é capaz de criar caminhos onde ninguém consegue enxergar possibilidades. Ele abre portas que ninguém pode fechar e também fecha aquelas que poderiam afastá-lo do propósito eterno. Por isso, não permita que uma negativa faça você acreditar que Deus deixou de cuidar da sua vida. Muitas vezes, a maior prova do seu amor acontece justamente quando Ele impede que sigamos por um caminho que parecia perfeito aos nossos próprios olhos. Que a partir de hoje, você escolha entregar completamente suas expectativas ao Senhor. Em vez de perguntar apenas por que determinada porta foi fechada, peça para Deus revelar aquilo que Ele deseja construir dentro de você durante esse tempo de espera. Continue caminhando, continue orando e continue confiando. O Deus que conduziu a vida de Ruth continua conduzindo a sua. No tempo certo, você olhará para trás e perceberá que aquilo que um dia fez você chorar foi exatamente o que preparou o caminho
para viver algo infinitamente melhor do que imaginava. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários a frase "Eu confio no tempo de Deus", como um ato de fé e entrega. Seu comentário pode fortalecer a esperança de alguém que também está enfrentando portas fechadas neste momento. Aproveite para deixar o seu like, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que precisam ouvir essa palavra de esperança. Se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal Ecos da Fé e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé e aproximam você da presença de Deus. E lembre-se, nenhuma porta que Deus fecha é o fim da sua história. Quando o Senhor conduz seus passos, até aquilo que parece uma perda pode se transformar no começo do maior propósito da sua vida. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, e que a paz do Senhor permaneça em seu coração, hoje e sempre. Amém.